O grande dilema do conteúdo técnico versus o conteúdo educacional versus o conteúdo de conscientização para conversar com o cliente final e fazer vendas. Cara, isso é uma coisa que me incomoda bastante e eu resolvi deixar um vídeo apenas dedicado. Isso aqui que eu estou falando aqui vai ser uma coisa mais aprofundada de um trecho do último vídeo que eu postei, tá bem? Cara, sendo bem direto ao ponto, quando você está tentando construir o seu negócio e poder ter aquisição de clientes através de criação de conteúdo, seja no Instagram, no YouTube, enfim, não importa muito a plataforma. Provavelmente você já deve ter caído naquele dilema de caraca, eu faço um conteúdo pensando no meu cliente final para conversar com ele, para estar em contato com ele, falar por que meu produto é importante, por que ele tem que comprar, convencer. Ou eu faço um conteúdo mais educacional, mais técnico. E eu ouso dizer, essa paranoia é balela. Eu arrisco a dizer, por mais que eu ainda não consegui colocar totalmente isso em prática para comprovar pela minha experiência pessoal, eu estou colocando isso agora em prática por pouco tempo e eu já consigo perceber uma diferença assim, substancial bem pouca e que eu vou começar a notar mais conforme eu continuo com essa consistência. E por que eu digo que isso é balela? Porque no fim das contas, a melhor coisa que tu pode estar fazendo é estar em movimento, é estar aparecendo. Só o fato disso estar acontecendo, tu já tá na frente, tu já tá possivelmente vendendo sem perceber. Mas vamos entrar a fundo do porquê que isso é balela. Se a gente fosse pensar de uma maneira um pouco mais lógica, se você é um prestador de serviço, principalmente para prestador de serviço, pode ser que para produtos isso não faz tanto sentido, tá? Mas para um prestador de serviço, aonde o LTV, a vida que um cliente tem com você, né, por exemplo, quanto tempo um cliente fica recorrente com você, ele tem que ser considerado alto. Isso funciona bem para esse tipo de cliente, que no caso da prestação de serviço é a maioria deles, tá? Salvo, por exemplo, se você for um encanador, você tem uma baixa recorrência de um mesmo cliente, porque um cliente não quebra cano todo dia, tá ligado? Só que cano, né? Entendeu? Que cano, enfim. Mas se você é um prestador de serviço em que você tem uma recorrência constante de um mesmo cliente, você não precisa ter essa paranoia. E futuramente eu até vou tentar pensar numa solução alternativa de como que isso se dá com prestadores de serviço que tem uma recorrência baixa, porque aí você vai precisar realmente se preocupar um pouquinho com isso, eu acredito, tá bem? Mas vamos lá. Por que você não precisa se preocupar? Se você tem 5 clientes com uma alta demanda recorrente contigo, que te pagam geralmente R$2.000, eu te digo, para tua operação rodar e você sobreviver, tu precisa de muito mais cliente que isso. Você que está começando, principalmente se você é uma equipe pequena, está começando como meio, é só eu empresa. Tu não precisa atender muitos clientes. Então, por exemplo, se você está criando um conteúdo educacional, pensa comigo, conteúdo educacional, muitas das vezes você vai estar falando com a pessoa que está trabalhando no seu nicho, que nem você, ou outras áreas relacionadas. Você está falando com, por exemplo, no meu caso, se eu sou editor de vídeos, eu vou estar falando com outros editores de vídeo, ou com áreas relacionadas, por exemplo, o cara do design. Então, 80% informação, porcentagem do meu cu, tá bem, mas é a maioria desse público vai ser profissionais. E os outros 20% vão ser clientes que estão procurando por profissionais ou clientes que não podem pagar ainda pelo seu serviço e estão aprendendo a fazer o mínimo do seu serviço para iniciar o próprio negócio deles e aí depois, quando eles conseguirem pagar para um profissional estar fazendo isso, eles vão pagar. E olha só, se você ensinou esse cara a fazer o que tu faz de uma maneira mínima que faz o negócio dele funcionar, ele vai ter duas retribuições. Primeiro, a reciprocidade e ele vai ter a percepção de que, cara, esse cara é foda, ele sabe o que ele tá fazendo, porque ele me ensinou e ele ensina outros profissionais da área. Então, esse pensamento vai estar na mente de 20% da sua audiência, que são os seus possíveis clientes. Então veja bem, se você está aparecendo para 1.000 pessoas
20% delas, que dá basicamente 200%, ou 200%, dá 200 pessoas. Se 200 pessoas pensarem isso de você, e dessas 200 pessoas, 1% dela querer fechar negócio contigo, de uma recorrência de R$2.000, tu já tem R$4.000 no mês a mais. Tô falando 1% de 200, que é pouco, tá? Se você está criando um conteúdo educacional, a margem de conversão, eu acredito ser maior. Tô colocando 1% porque é meio que um número padrão, colocar 1% de conversão. 1% de 200 é 2. E vamos colocar aí 5%? Porra, se você tiver 5% de conversão, cara, tu já vai estar tendo uma recorrência muito alta. Então você não tem que preocupar com quantidade de cliente exacerbada que vai estar chegando em você, possíveis clientes. Você tem que se preocupar em estar aparecendo para muitas pessoas, porque poucas delas precisam ser convertidas para você estar atendendo depois. Principalmente se você é uma equipe pequena ou é só você mesmo. Porque provavelmente você vai ter muito baixo custo com a sua operação de prestação de serviço. Entende? Principalmente se for no digital. Se for no digital, menos custo ainda. E aí, a questão disso é quando você tem uma baixa recorrência de um mesmo cliente. Seu tempo de vida útil dele contigo é menor. E aí, eu não sei ainda uma solução necessariamente para isso, porque talvez você vai ter que precisar se preocupar em estar falando com mais clientes. Desses 200 que você está tendo a tua atenção, pô, seria interessante se você estar convertendo, sei lá, 50% deles, 20% deles, porque você precisa de uma rotatividade de novos clientes chegando muito grande. Porque é que nem um encanador. O encanador, ele tá fudido. Se ele não tem sempre um cliente novo atendendo, ele não tem o que atender, entendeu? A não ser que ele tá participando de uma obra muito grande, aí é outra coisa, né? Mas aí que tá o ponto. Então não se trata de tipo assim, caraca, vou fazer um conteúdo de conscientização, porque o conteúdo de conscientização tu tá falando quase que o tempo todo com o seu cliente. 80% das pessoas vão ser já seu cliente final. Você vai estar tentando fazer o quê? Conteúdo de convencimento, conteúdo de técnico, só que não tão aprofundado para a pessoa ter um vislumbre do que ela pode fazer. Você vai estar mostrando muito antes e depois resultados que seus clientes tiveram contigo. Até mesmo isso no conteúdo educacional você pode mostrar resultados, né? Isso indifere, né? Uma coisa não necessariamente elimina a outra nesse quesito. Mas você foca muito mais nisso, em conteúdo de conscientização, conteúdo de geração de desejo e conteúdo de convencimento. Eu já falei convencimento, né? Mas enfim, essa é a maior parte do seu conteúdo. Conscientização, geração de desejo e convencimento. Você não precisa ficar tão preocupado em conteúdo educacional. Você tem que colocar um conteúdo que gera valor, correto? Tem que gerar valor. E a consciência, às vezes só o conteúdo de consciência, que é um conteúdo de topo de funil, bem superficial, já gera muito valor para aquela pessoa, porque ela está tão fora da consciência dela que ela já, o pouco que ela recebe, ela já consegue ver muitas nuances de como resolver o problema dela, entende? E esse tipo de conteúdo, você pode focar nele e ele dá resultado. Só que se você, por algum motivo, não se sente tão bem fazendo isso, você não tem, sei lá, jeito com isso, ou tu não gosta mesmo, não precisa ficar paranoico com isso. Você pode fazer um conteúdo mais técnico de educação. Qual que é o melhor do mundo? Fazer os dois. Na prática, principalmente para uma equipe pequena, não tem muito por que você se preocupar com a distinção disso. Porque tem aqueles 20% que eu falei, que são aqueles clientes que vão estar querendo pagar para você, trabalhar para ele, só que ele não pode pagar. E no momento que ele puder pagar, ele vai lembrar de você. Entende? Então, você pode sim começar com conteúdo mais técnico e eventualmente fazer outros tipos de conteúdo de conscientização, de geração de desejo. Isso não te impede de você fazer os dois. Só que eu, Richelle, no meu caso, o que eu vou estar colocando mais força agora? Conteúdos mais técnicos, de agregação de valor, onde provavelmente eu vou estar falando com a maioria das pessoas do meu nicho, editores e outras áreas relacionadas, falando como mostrar como criar um vídeo bom, como fazer um vídeo bom, e aí eu vou entrar em questão de gravação, como fazer boas gravações, ter captação de áudio, essas partes mais técnicas, chatas, mas também vou falar um pouco de o que faz um vídeo ser bom. Não é só a coisa técnica que faz um vídeo ser bom, tem outras habilidades mais simples que às vezes são muito mais importantes. A narrativa, o storytelling são habilidades muito mais importantes do que todo esse cenário que eu estou montando aqui para vocês, por exemplo. Então essas são coisas mais
palpáveis para o tipo de cliente final que é mais fácil de eu fazer esse tipo de conteúdo. Então eu não preciso necessariamente eliminar ele, mas eu vou focar bastante em conteúdos mais técnicos, onde eu vou estar falando mais, não vamos colocar técnicos, mas vamos colocar conteúdos mais educacionais, focados nas pessoas que estão trabalhando no meu nicho, né, em profissionais do meu nicho, porque é mais fácil para eu produzir em grande escala. E se eu estou produzindo em grande escala, eu consigo aparecer mais, eu consigo ter mais reconhecimento do próprio mercado, o mercado de profissionais. Entre os profissionais daquela área, muitos deles vão me reconhecer e podem até eventualmente me recomendarem. E aqui uma coisa que eu quero mencionar que foi nossa, como eu posso dizer, o suprassumo de quando dá aquela virada de chave na sua cabeça. Se você parar para perceber e você está querendo crescer com o teu negócio, se você educa os profissionais do seu mercado, você melhora o teu mercado. E além de você melhorar o teu mercado, essas pessoas que foram formadas por você, elas vão sentir vontade de querer estar sempre ao seu lado, de trabalhar com você, de querer estar pegando mais da fonte direto contigo. E aí, eventualmente, você pode fazer o quê? Contratar as próprias pessoas que você ensinou, através de comunidades que você cria, através de outros produtos e serviços que você disponibiliza para elas. Então, a paranoia de, crescer o seu negócio falando com uma criação de conteúdo pensando no cliente final, se você vai fazer conteúdo de convencimento, muito de geração de desejo, ou se vai fazer conteúdo educativo, na prática é balela, porque os dois funcionam. O que resume o foco em um ou em outro vai ser a sua preferência ou a estratégia que você quer traçar. Então, cara, no fundo, escolha um desses dois e siga por um bom tempo. Tente, não seja como eu. A não ser que você está muito indeciso, porque eu já troquei isso 3 vezes. E agora na quarta que eu estou tendo consciência e estou mantendo consistência para com isso. No meu caso, se você quiser saber o que eu vou fazer, tu pode assistir o meu vídeo anterior, onde eu falo como eu estou fazendo para escalar o meu negócio. Não no sentido que já tem muita coisa rodando, vou escalar, eu vou ficar ganhando dinheiro parado em casa. Não é nesse sentido, mas quais passos de fazer meu negócio crescer vão me permitir escalar no futuro, entendeu? Eu já estou pensando em ações pequenas, que as ações pequenas vão me gerar um conforto para que eu depois, posteriormente, eu possa escalar. Eu não consigo de fato pensar em escala agora, porque eu sou muito pequeno, depende muita coisa de mim ainda. Mas é isso. Se você quer entender um pouquinho melhor, eu te mostro nesse vídeo o que eu estou fazendo, então eu recomendo você assistir, mas eu posso te dizer aqui, eu vou estar andando com os dois tipos de conteúdo, tanto o conteúdo educacional e o conteúdo falando mais com o cliente final, que é um conteúdo um pouco mais artístico. Se você quiser entender um pouquinho mais detalhe, checa o vídeo anterior. É isso, espero que você tenha tirado um pouco e aliviado talvez essa paranoia que tinha na sua cabeça. Tá bem? Se eu falei alguma merda aqui, e se você discorda de mim ou tem uma pontuação diferente a desfazer, eu te incentivo, por favor, deixe nos comentários, porque essa troca de conhecimento vai ser muito importante, porque eu quero crescer e o que eu tô falando pode ajudar pessoas que estão um passo atrás de mim. E se você tiver um passo à frente de mim, por favor, comente aqui nos comentários, porque eu quero poder crescer. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.